bem-vindo à nossa oração. Eu sou a Natália Soares, sou mentora de casais cristãos e quero orar por você. Hoje nós vamos orar pelos maridos, né? Vamos orar especificamente pela liderança dos maridos. Os maridos têm sido muito atacados nos dias de hoje, os homens têm sido muito atacados. E é muito importante que nós mulheres, né, que a família estejam levantando um clamor pelo marido, para que o marido seja o líder que Deus planejou que ele fosse. Né, que o marido exerça todos os papéis que Deus designou para ele. Então, rapidamente eu quero compartilhar com você uma palavra sobre quais são os papéis do marido e no final nós vamos orar. Vamos orar pelos nossos maridos, pela liderança desses homens, né, que Deus instituiu para ser o líder do lar. Já sabe, né? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho para que você possa nos acompanhar, receber o material e que mais famílias sejam grandemente impactadas. Efésios 5:21 diz o seguinte: uma orientação para maridos e esposas. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esposas, sujeitem-se cada um a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador do seu corpo. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo ao seu marido. Marido, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja e ele entregou a vida por ela. Não vai embora. Tem mulheres que escutam esse texto e não concorda e acham um absurdo. Vamos entender aqui rapidamente o que significa, né, a liderança e a submissão, antes que você desista de ver esse vídeo. Deus instituiu as autoridades. Nós precisamos de autoridades, né? O reino de Deus, ele é organizado. Tudo que Deus faz é organizado. E a família não seria diferente. Deus instituiu o marido para ser o líder do lar. O líder tem como função direcionar, levar até atingir um objetivo. A esposa, o texto nos fala que ela deve ser submissa ao marido. O que é submissa? Sub é de baixo. Missa vem de missão. Então, a esposa que é submissa, ela está embaixo da missão do marido. Qual é a missão do marido? Amar a Deus acima de todas as coisas, conduzir a sua família para a salvação. E a esposa está junto com o marido nessa missão. Então, ser submissa não significa, né, que você é menos que o marido, que você tem que trabalhar só em casa. Não tem nada a ver disso com isso. Não significa que tem que obedecer o marido, não é nada a ver, né? Então, submissão é estar embaixo da missão do marido, é ajudar o marido a conquistar o objetivo, né? É ser auxiliadora. O próximo devocional eu vou falar sobre os papéis da esposa. Hoje nós vamos falar só sobre os papéis do marido, tá? Então, precisa dessa introdução para você entender que submissão não é ser menos. Submissão é estar guardada, é estar protegida por uma autoridade que Deus colocou na sua vida, que é o seu esposo, né? Mas para que a esposa seja submissa, o marido, ele precisa se colocar nesse lugar. O marido precisa ser fiel a Deus, obediente a Deus, amar a esposa como Cristo amou a igreja. Deus amou tanto, Jesus amou tanto a igreja que deu a sua vida por ela. Marido, você está disposto a dar sua vida pela sua esposa? A amar a sua esposa? Cuidar da sua esposa e da sua família? Então, aqui nós entendemos qual é o primeiro e maior papel do marido: liderar a esposa, liderar a família, conduzir a família no caminho que leva à salvação. Segundo, o marido foi instituído por Deus para ser o provedor. O marido deve ser o principal provedor da família. O que significa isso? Foi dada ao marido a função de prover tudo o que a família precisa. Alimentação, casa, todas as necessidades básicas devem ser supridas pelo marido. Não significa que a esposa, enquanto auxiliadora, não possa trabalhar fora, não possa contribuir para a provisão da família. Mas essa função é do homem. Quando a mulher ela tem um homem provedor, né, ela tem ali liberdade para
trabalhar fora ou não. Tem momentos que nós vamos precisar trabalhar fora, que a família está passando um aperto, uma dificuldade maior. Tem momentos que às vezes a mulher vai precisar ficar em casa, mais próxima dos filhos, os filhos pequenos. E quando o marido ele é provedor, ele consegue sustentar a família, entende? Então, não significa que tem que trabalhar fora ou não trabalhar fora. Significa que o homem é o principal provedor e a mulher está ali auxiliando ele nesse papel. O marido tem a função, tem o papel de proteger a sua família. Maridos, vocês devem proteger as suas famílias, os seus filhos, a sua esposa. Proteger fisicamente. Proteger fisicamente é dar a essa família uma casa, né, segura, que vai proteger da chuva, que vai proteger de tudo, né? Responsabilidade do marido, manter a casa em condições. Se tem uma porta caindo, se tem alguma coisa ali que está correndo risco de machucar, o marido deve resolver. Se ele não sabe fazer, ele deve delegar a alguém que sabe, mas ele precisa proteger a sua família. Quando falamos de proteção, tem a proteção física, né? Se vocês têm carro, manter a manutenção do carro em dia, trocar os pneus, tudo que está ligado a proteger a sua família. Na hora de dormir, fechar as portas, conferir se as portas, as janelas estão trancadas. Isso é função do marido, né? Também a proteção emocional, saber com quem que a sua esposa e filhos andam, quais são os sentimentos que eles estão, né? Por qual é o momento emocional que eles estão passando, o que eles assistem, com quem que eles conversam. É seu dever proteger a sua família para ela não ser atacada emocionalmente. É função do marido também ser o sacerdote do lar. Ele é a autoridade espiritual no lar, né? Então, se o marido é convertido, ele precisa orar pela família, né? Aqui em casa, quando os nossos filhos estão doentes, o meu marido ora pelas nossas filhas, para que elas sejam curadas. Ele tem essa autoridade que foi delegada por Deus. Então, o marido precisa desempenhar esse papel de sacerdote, chamar a família para orar, chamar a família, né, para poder ler a Bíblia junto. Marido, se você não faz isso, mude isso a partir de hoje. Deus te deu essa função que é de suma importância e nós, mulheres, precisamos entender quais são as funções do nosso marido e ajudá-lo a exercê-la. Não brigar, não confrontar, não cobrar, mas ajudá-lo, auxiliá-lo nessas funções e não fazer, né? Às vezes eu vejo que as mulheres estão assumindo papéis que não é dela. Esses papéis foram feitos para o seu marido e não para você. Você pode ajudá-lo a exercer da melhor maneira possível, mas você não foi feita para isso. Nós conseguimos fazer? Conseguimos, mas nós ficamos sobrecarregadas. Né? Quantas mulheres cansadas, quantas mulheres sobrecarregadas, porque estão fazendo coisas que não era papel dela fazer. E ela tá lá, quebrando cabeça, tentando fazer. Né? Então, honre o seu marido, ajude ele a ser a sua melhor versão, a ser o melhor marido que ele possa ser. Né? Ore com ele, interceda por ele, ajude ele, honre ele, mas não fique cobrando, não fique murmurando, não fique se achando melhor que ele. Ah, porque eu ganho mais, porque eu estudei mais, porque eu faço mais. Não tem nada disso, né? Então, deixe todo esse orgulho de lado e o ajude a ser melhor. Não pegue papéis que são dele. A Bíblia fala o seguinte, né? Marido, ame a sua esposa, né? O marido deve amar a esposa com amor romântico, com cuidado, com servir. Mas a Bíblia diz, esposa, respeite o seu marido. A Bíblia dá orientações diferentes. Por quê? Deus já sabia que o homem tem mais dificuldade em amar e a mulher tem mais dificuldade em respeitar. Então, precisamos aprender a respeitar cada dia mais o nosso marido, né? E eu quero te convidar a orar por seu marido, para ele ser esse líder de excelência, esse guerreiro que luta, que guerreia, que provê, que protege a sua família. E homem, se coloque nesse lugar, né? Receba essa autoridade que foi dada por Deus a você, tome posse dela, né? Exerça essa autoridade. Vamos orar, mas lembre-se que no próximo vídeo eu vou compartilhar com você sobre os papéis da mulher. Então,
não deixe de assistir, que vai ser bênção, né? E se vocês estão passando por lutas aí com relação aos papéis, né? Vamos orar, vamos interceder, mas se só isso não está sendo suficiente, busque ajuda. Nós temos ferramentas que podem te ajudar. A mais importante é o MCT, que é o Método Casamento Transformado, né? É um método, é um passo a passo que vai te ajudar a assumir os seus papéis, né? Entender quais são os papéis do marido, da esposa de forma detalhada, um passo a passo para te ajudar a vencer todas as batalhas do casamento. Vamos à nossa oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhoso. Eu quero te agradecer por essa família, ó Pai, que está assistindo esse vídeo agora. Eu quero te agradecer em especial pela vida do marido. O Senhor instituiu esse marido como líder e provedor, e eu sou grata a Ti pela vida dele. Eu quero declarar que esse homem vai assumir esse papel de liderança, de líder, de guerreiro que o Senhor os deu. Ele vai exercer, ó Pai, esse papel de autoridade nesse lar, nessa família. Senhor, abençoa esse homem, ó Pai, dê força para ele, dê entendimento para ele, ó Pai, que ele vença todo o orgulho, toda a procrastinação, Senhor, todo o medo, caia por terra agora, em nome de Jesus. Senhor, dê força para ele, ó Pai, para ele ser o líder dessa casa, Pai, para ele lutar por essa família, Senhor. Senhor, ajude, Senhor, o dê recursos para ser o provedor, que esse homem possa trabalhar e que nada falte, que o seu emprego seja uma bênção, que ele seja reconhecido como um excelente profissional, ó Pai, que o seu trabalho dê frutos para ele e sua família. Senhor, que esse homem possa proteger a sua família de todo o mal, Pai, de toda a seta do inimigo. O inimigo tem tentado destruir as famílias, o inimigo tem tentado destruir os filhos, as mulheres, Senhor, fisicamente, emocionalmente, ó Pai, que o Senhor ensine esse marido, Senhor, a proteger a sua esposa, que ele coloque escudos, Senhor, escudos de oração, que ele ore pela sua família, ó Pai, que ele haja, Senhor, que ele tenha atitudes de um homem provedor, de um homem protetor, ó Pai. Senhor, eu quero te pedir também, Senhor, que ele aprenda a exercer o papel de sacerdote do lar, que ele ore pela sua família, Pai, que ele levante de madrugada e ore pela esposa, que ele ore pelos filhos, que ele declare a sua palavra, Senhor. Senhor, que ele proteja os valores e ensinamentos que o Senhor deixou na Bíblia, Pai, que ele possa aprender, exercer e ensinar, ó Pai, cada dia mais a sua família a servir ao Senhor, Pai, a sua família, ó Pai, a fazer o que precisa ser feito. Fortaleça esse homem, ó Pai, que ele seja cada dia mais abençoado, que ele exerça cada dia mais o seu papel, que todo medo, Senhor, que toda angústia, ó Pai, que toda falta de saúde, tudo que não provém de Ti está sobre a vida desse homem, caia por terra, ó Pai. Senhor, afasta desse homem, Senhor, todas as tentações, ó Pai, o que tem impedido ele de exercer esse papel com excelência, que caia por terra nesse dia, Senhor. Senhor, eu oro por esse homem, eu oro pelo meu marido, Senhor, eu oro por todos os maridos, Senhor, que esses homens possam se posicionar, que esses homens, Senhor, possam cada dia mais exercer esse papel, Pai, que foi instituído pelo Senhor. Senhor, fortaleçam os maridos, fortaleçam esses homens, Senhor, que eles sejam guerreiros, Senhor, lutando pela sua família, Senhor, pelo Senhor, pela Tua palavra. Essa é a minha oração nesse dia, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.